Hey Dev, seja muito bem-vindo a mais um tutorial do canal Crie Seus Jogos. No tutorial de hoje eu quero mostrar para vocês, eu vou dar uma geralzona no sistema de partícula da Unity. Então, se você sempre teve dificuldade ou mesmo curiosidade de saber como é que esse sistema funciona melhor, para que você possa criar partículas, seja em 2D ou em 3D para os seus projetos, se liga só nesse vídeo que eu tenho certeza que ele vai ser extremamente útil para você. Antes da gente começar, eu queria pedir que você esmagasse esse like aí e se inscrevesse no canal, caso você seja novo por aqui, combinado? Então, sem muita enrolação, vamos direto aqui para a aula, tá? Começando, eu vou criar, obviamente, uma partícula, né? Quando a gente cria uma partícula na Unity, automaticamente ela começa a instanciar essas bolinhas, tá? Essas bolinhas são as partículas padrões, né? Que a Unity já cria aqui no próprio sistema dela, beleza? O que importa para a gente mesmo é aqui na direita, essa barra gigantona aqui cheio de opções que a Unity cria, né? Que é justamente aonde a galera tem muita dificuldade, às vezes não sabe muito bem o que cada uma dessas configurações fazem, né? E eu vou explicar algumas delas, as principais aqui, para que você possa entender melhor o sistema como um todo, beleza? Bom, começando aqui, a gente pode ver que temos algumas configurações, né? Algumas opções de controle da nossa partícula. Então, por exemplo, eu consigo controlar a duração dessa partícula, né? Quanto tempo que ela vai ficar na cena. Eu consigo controlar se é loop ou não, né? Se eu colocar uma duração, eu não posso usar loop e vice-versa, né? Porque se eu colocar loop ativado, então a minha partícula vai ficar sendo instanciada para sempre, como vocês estão vendo aqui, né? Porém, se eu não quiser que isso aqui aconteça, vamos supor que eu quero que ela tenha uma duração de 5 segundos, que é o padrão que está aqui. Eu vou desativar o loop e vou iniciar a partícula. Perceba que ela vai rodar aqui por 5 segundos e vai parar. Olha aí, parou, tá vendo? Então é isso. Se você quiser colocar uma duração, você tem que desativar o loop para que a partícula possa assim ter um tempo, uma duração, tá? Aqui embaixo, ó, pode ver que tem uma opção chamada Play on Awake. Isso aqui significa que quando a partícula aparecer na cena, ela será inicializada, tá bom? Então, se você quiser colocar uma duração e já fazer com que ela comece assim que ela seja criada na cena, você deixa o Play on Awake aqui ativado, né? E desmarca o loop e assim a partícula vai, assim que a partícula for instanciada na cena, ela vai rodar por 5 segundos nesse exemplo aqui, tá? Mas como a gente está estudando aqui o sistema, eu vou ter que deixar o loop ativado para a gente poder ver as outras opções, tá? Aqui embaixo a gente tem uma opção chamada Start Delay. Ele dá um delay para começar a partícula. Então, vamos supor que eu queira esperar 2 segundos antes da partícula iniciar. Então, eu vou colocar aqui 2 segundos e vou ativar a partícula. Vai esperar 2 segundos e aí, só aí ela começa a ser instanciada, tá? Essa opção ela também funciona com o loop, ó. Vou ativar o loop aqui, só que eu vou reiniciar. Ó, ele vai esperar 2 segundos e só depois começa a aparecer as partículas e daqui para frente vai infinitamente, beleza? Aqui embaixo a gente tem uma opção de Start Lifetime, tá? Basicamente, quanto maior for esse tempo, mais a partícula vai ficar na cena. Então, 5 segundos, perceba o tamanho aqui, a altura que a partícula está indo. Se eu diminuir isso aqui para 1 segundo, olha só o tanto que ela diminuiu, tá vendo? Já não está indo tão mais alto. Aqui você consegue controlar o tempo que ela fica na cena. No caso aqui, ó, se eu colocar 1, ela vai ficar 1 segundo na cena, então ela vai subir até a altura correspondente a 1 segundo. Se eu colocar 5 segundos, ela vai durar 5 segundos na cena e vai subir até a altura correspondente de 5 segundos, tá? Aqui embaixo a gente tem o Start Speed, né, que é bem intuitivo, é a velocidade inicial da partícula, que por padrão aqui está 5. Se eu diminuir, ela vai ficar mais lenta, olha que legal. Se eu aumentar, obviamente, ela vai ficar bem rápida, né? Vai ficar spawnando bem rapidamente, ok? Vou voltar para o padrão aqui. Aqui a gente tem também o 3D Start Size. Se você marcar essa opção, você pode manipular o tamanho da partícula nos 3 eixos. Então vamos supor que você queira que a partícula comece muito larga. Eu iria aumentar aqui o eixo X para isso, tá vendo? Então eu posso aumentar o eixo Y também e assim por diante, se eu quiser manipular algum eixo específico. O Start Size ele faz exatamente a mesma coisa, só que nos 3 eixos de uma vez só. Então se eu deixar um, vai ficar padrão. Eu posso diminuir ou aumentar aqui o tamanho da partícula, tá? Perceba uma coisa aqui. Algumas dessas opções aqui de cima, elas têm uma setinha aqui no canto. O nome dessa setinha é modificadores. Então, você pode aplicar
uma curva ou colocar algum valor randômico para alguns desses valores. No caso, os valores que tenham essa opção, né? O random, ou então o curve e o random, né? E por aí vai. Então, por exemplo, o start size, né? Por padrão aqui eu vou colocar 1. Porém, vamos supor que eu queira que a partícula ela comece randomicamente entre dois valores. Eu quero que ela nunca comece do mesmo tamanho. Eu quero que ela comece sorteando entre dois tamanhos e assim saia partículas de todos os tamanhos. Então, o que eu faria? Eu viria aqui e marcaria essa opção Random Between Two Constants. Assim, as nossas partículas, você pode perceber aqui, ó, que apareceu esse campo que já estava e apareceu um aqui do lado. Então agora eu posso sortear entre dois valores. Então vamos supor que eu quero que a partícula ela apareça, ela tenha o tamanho entre 1 e 5. Olha o que acontece agora. Algumas partículas ficam gigantonas e outras bem pequenininhas, tá vendo? Vou diminuir um pouco o tamanho para não ficar tão exagerado. Vou colocar aqui entre 0,2 e 2. Olha que legal, né? Umas vêm bem pequenininhas e outras bem grandonas, né? Então assim você consegue aplicar uma configuração randômica entre dois valores. Além disso, você consegue também marcar a opção de curve. Com o curve marcado aqui, você consegue adicionar uma variação, nesse caso aqui, como é o tamanho, né? Uma variação do tamanho entre o início e o fim da partícula. Então, ao clicar aqui na curva, aqui embaixo você pode ver que vai aparecer aqui umas opções para você poder modificar a curva do tamanho, né? Nesse caso aqui é o tamanho dessa partícula. Então tem algumas opções já pré-definidas aqui embaixo. Vamos supor que eu quero marcar essa daqui, ó. Isso daqui vai fazer com que as minhas partículas elas comecem grandes e terminem pequenas, tá vendo? Ó? Elas começam grandes e terminam pequenas. Se eu inverter o lado, ó, agora elas começam pequenas e terminam grandes, tá vendo? E você pode manipular essa curva. Você pode adicionar aqui um key e modificar, ó, conforme você preferir. Ó. Perceba que o curve ele aparece em várias opções aqui, ó, tá? Então é tudo igual, a lógica é exatamente a mesma. No Start Rotation, a gente consegue aplicar uma rotação inicial para a nossa partícula, tá? A gente não vai conseguir ver aqui agora porque a gente está utilizando aqui uma partícula redondinha, então não tem como a gente ver a rotação de algo redondo, né, nesse caso, beleza? Mas aqui você pode botar um valor, por exemplo, 90, e aí elas estão sendo instanciadas aqui em 90 graus, tá? Mais uma vez, você pode aplicar um modificador, você pode botar uma curva ou um valor entre dois, um valor randômico entre dois valores, ou mesmo duas curvas randômicas. Você pode botar aqui duas opções de curvas se você quiser, beleza? Deixa eu deixar um valor constante. O Flip Rotation é simplesmente uma rotação de 180 graus que o sistema de partícula dá na própria partícula. Então, é como se fosse o flip do sprite, né? Para quem trabalha com a Unity para 2D sabe que lá no Sprite Render tem uma opção de flip, é aquilo ali. Então 0 é normal e 1 seria um 180 graus na partícula, beleza? Aqui o Start Color é bem intuitivo, você pode mudar a cor inicial da partícula, né? No caso aqui agora a gente colocou vermelho. E bem, aqui a gente pode colocar um valor randômico entre duas cores, ó. Por exemplo, aqui eu posso colocar entre vermelho e amarelo, olha que legal, está sorteando a cor da partícula aqui. Assim como eu também posso colocar uma cor randômica, assim como eu posso também colocar um gradiente. Um gradiente é muito útil, ó. Quando você seleciona o gradiente, você pode modificar aqui uma cor, colocar um gradiente legalzão aqui na sua partícula, tá vendo? Então é bem útil mesmo. Deixa eu voltar aqui para o nosso vermelho que estava antes. Aqui a gente tem o Gravity Modifier. Essa opção também ela é bem legal porque ela adiciona gravidade à partícula. No caso, a partícula ela sempre sobe, conforme a gente está vendo. Mas se eu botar aqui o valor de 1, por exemplo, ela vai cair, porque a gente está colocando gravidade, beleza? Além disso, a gente tem aqui uma opção também muito útil, que é a Simulation Space. Quando a Simulation Space está marcada como Local, que é o padrão, né, a gente pode ver que a partícula ela não sofre ações da gravidade. Ó. Eu posso mover ela para os lados, né, e tal. Ela fica ela fica estável, né? Ela não sofre com a gravidade. Porém, se eu mudar aqui para World, olha que legal agora. Olha a diferença. A partícula sofre com a gravidade, então ela meio que acompanha, né, o objeto quando o corpo tem uma velocidade. Tá? Isso aqui é muito útil, por exemplo, quando você quer fazer uma fumaça ou quando você quer fazer um projétil, né, uma bala
que saia com de fogo ou de fumaça atrás, né? Alguma coisa que envolva fumaça geralmente, enfim. Né? É bem útil, bem legal mesmo. No Simulation Speed a gente consegue manipular a velocidade. Ó. Vou botar aqui um valor bem alto, ó, 15. Olha só como é que aumentou a velocidade. Então aqui você aumenta a velocidade de maneira geral das suas partículas. Tá? Agora pulando aqui um pouco mais para baixo, a gente tem uma opção chamada Max Particles. Essa opção é bem interessante porque se você quiser economizar processamento nas suas partículas, às vezes o padrão que está aqui é 1000, né? 1000 significa que eu posso mostrar no máximo 1000 partículas aqui. Só que às vezes você não precisa disso tudo. Então você pode limitar, por exemplo, 10 partículas. E aí vai aparecer 10 partículas por vez aqui, tá? Só um exemplo. Aqui mais para baixo a gente pode ver que algumas opções elas já vêm marcadas por padrão, como é o caso do Emission, Shape e o Render, tá? Começando aqui pelo Emission, nada mais é do que a quantidade ou a maneira das emissões, das partículas serem emitidas na cena. Então, nesse caso aqui, ele está emitindo 10 partículas a cada ciclo do nosso Particle System, tá? Mas, se eu quiser que apareça mais partículas, eu posso aumentar esse valor, por exemplo, 50. Então, olha o que acontece agora. Aparece um monte de partícula mesmo. Vou botar aqui 100. Muito mais partícula. Posso botar também 5, né? Uma. Vai aparecer de uma em uma, tá? É assim que funciona o Rate Over Time. Temos também o Rate Over Distance. Aqui ele vai funcionar de acordo com a distância no qual a partícula se locomova no nosso mundo do jogo. Então, se eu botar aqui qualquer valor, 50 por exemplo, só vai aparecer partícula se eu mover aqui, ó, o nosso objeto, tá vendo? Inclusive, vou voltar aqui a opção para o World, né, do Simulation Space para ficar legal isso aqui. Olha que legal, tá vendo? E aí a partícula, elas saem todas de uma vez. Deixa eu botar menos aqui, botar 5 para a gente ver melhor. Ó. Legal, né? E assim as partículas vão sendo emitidas somente, ó, quando eu movo o meu objeto, tá? Show, né? Aqui embaixo a gente tem a opção de Bursts. Bursts te permite instanciar várias partículas de uma vez só, como se fosse uma explosão, por exemplo. Então, vou adicionar aqui para o padrão, ó. Para o padrão aqui mesmo, a Unity já cria aqui um burst de 30 partículas, tá, a cada 1 segundo. Então, a cada ciclo, né, na verdade. A cada ciclo, explode 30 partículas. Aqui mais abaixo a gente tem uma opção chamada Shape, também extremamente importante porque é o formato no qual as partículas serão instanciadas. Por padrão a gente tem um cone, tá vendo? A gente pode manipular o ângulo desse cone e assim abrir o raio no qual as partículas aparecem pra gente. Podemos fazer o contrário também, diminuir, ó. Né? Assim elas vão mais ou menos ali em linha reta subindo, né? O raio também, né, no caso do cone, ó, a gente consegue manipular, tá? Porém, existem várias outras formas aqui, como por exemplo, uma esfera, temos também um cubo, né, um box, um cubo, um círculo, enfim, são várias e várias opções aqui, tá? Um donut. Você pode e deve ir fuçando em cada uma para você ir entendendo e aprendendo também, tá? Além disso, você consegue, deixa eu voltar aqui para o padrão, que é o nosso cone. Você consegue, ó, deixa eu aumentar o raio aqui, manipular, por exemplo, você quer que a partícula, você quiser que ela comece mais em cima, modificar a posição da forma, por exemplo, para os lados aqui, né? Para cima, para baixo. Tá? Para um lado ou para o outro, a rotação também você pode modificar, certo? A escala também, se você quiser, você pode aumentar. Tudo isso é manipulável, tá? Você pode manipular também se a direção no qual as partículas aparecem são randômicas. Então, se eu botar ó, elas já não saem mais em ordem, né? Elas ficam desordenadas, né? Aparecendo randomicamente. Também você pode deixar esfera, né? Deixar o movimento saindo para os lados, né, em formato de esfera da base. Aqui embaixo a gente tem uma opção também muito importante que é o Render. É através dessa opção que a gente pode mudar o material dessa partícula. A gente pode mudar também, colocar uma forma 3D para que ela apareça, seja instanciada na cena. É aqui também que a gente consegue ativar ou desativar sombras para que essa partícula faça sombra
em questão ou não, né? A gente também aqui pode trabalhar com Sorting Layer, né? Para quem trabalha com jogos 2D, isso aqui é extremamente útil. Você pode mudar o valor da layer, né? Caso essa partícula seja para um jogo 2D e você queira que ela apareça atrás de algum outro elemento do seu jogo, né? Mas nós temos também aqui várias outras opções, como por exemplo o Velocity over Lifetime, que te permite modificar a velocidade de algum eixo da partícula. Então, por exemplo, eu posso deixá-la bem rápida aqui no eixo X, tá? Eu posso deixar ela orbital no eixo X também, então ela vai saindo rápido e de uma maneira orbital. Ó, quanto maior, mais ela parece aqui uma minhoca se contorcendo, né? Com a opção Limit Velocity over Lifetime, a gente consegue desacelerar as partículas, tá? Então aqui para o padrão você pode deixar um no Speed, por exemplo, e aumentar o Damping. Assim, a partícula, ó, ela sempre vai começar rápida, vai começar com o valor padrão de velocidade, porém ela vai ficando mais lenta, né? E isso faz com que ela se junte mais, né? E suma até mais rápido também. Com a opção Force over Lifetime, a gente consegue adicionar força a alguma direção da partícula. Então, eu posso, por exemplo, puxar ela mais para o lado, vou botar aqui 5, mais para a esquerda e para trás, certo? Então a gente consegue aplicar uma força na partícula. A opção Color over Lifetime vai nos permitir adicionar, modificar a cor enquanto a partícula existir. Então ela começa com uma cor e aí ela vai transitando para alguma outra cor que a gente queira. Como por exemplo, a gente vai colocar aqui, lembrando que essa opção ela é um gradiente, tá? Então vou colocar um padrão que já estava aqui. Vou ter esse verde, vou deixar esse roxo aqui mesmo. Então olha só, ela começa com azul com opacidade, por isso que a gente quase não está vendo, até ficar totalmente roxinha ali em cima, certo? Então ela começa com essa cor aqui, vai transitando até chegar nessa cor aqui. A opção Sizer over Lifetime, ela é muito útil porque ela permite você controlar se a partícula começa pequena e vai ficando grande, ou o contrário, se ela começa grande e fica pequena, ou se você quiser colocar ondulações durante a emissão, você também consegue. Então aqui com o gráfico, né, com a curva, a gente consegue controlar isso. Por exemplo, do jeito que está aqui, ela começa pequena e vai ficando grande. Eu também consigo fazer o contrário, fazer com que ela comece grande, ó, e vai ficando pequena, né? Para dar a ideia de que ela está se desgastando até sumir de cena, né? Bem legal mesmo. A opção Rotation over Lifetime adiciona alguma angulação, né? Alguma rotação para a partícula e algum eixo que você queira, por padrão 45 graus, enquanto a partícula está sendo instanciada. A gente consegue ver pelos quadradinhos que elas estão rodando, né? Estão rotacionando. Mas você pode deixar mais rápido, aumentando aqui o valor, certo? Ou deixar mais lento, diminuindo o valor, beleza? Quanto maior for esse valor, mais rápido ela rotaciona. O Noise é uma opção muito interessante que te permite deixar as partículas instáveis. Então, pode ver, vou desativar o Noise aqui primeiro. As partículas elas são instanciadas e elas vão bonitinhas, subindo em linha reta. Quando a gente utiliza um Noise, elas ficam bagunçadas. Perceba que elas se comportam de uma maneira diferente. Se eu aumentar o valor da força aqui então, do Noise, olha que interessante, elas ficam doidas, né? Acho que eu botei muito aqui. Ó, 5. Elas estão subindo, mas estão subindo parecendo até que está borbulhando, né? Parece um efeito de bolha, certo? Então aqui você consegue manipular. Você pode aumentar a frequência do noise, deixar ele mais forte ou mais fraco. Você pode adicionar uma velocidade ao noise, por exemplo. E aqui embaixo você consegue até modificar o tamanho da partícula, deixar ela... Olha só que doideira, né? Psicodélico o negócio aqui, né? Posso diminuir um pouco o valor. Você pode deixar ela instanciando, ó, alterando o tamanho também da partícula, né? Umas maiores e outras menores, né? Com a opção Collision, a gente consegue colocar colisores na partícula. Os colisores eles são úteis para duas coisas. A primeira, se você quiser fazer com que a partícula realmente colida com algum objeto na cena, como é o caso desse plano que eu criei aqui, né? E assim fazer um efeito, como nesse exemplo aqui, um efeito de ping-pong, né?
Ou se você quiser detectar colisão, então muitas vezes pode ser que você precise detectar quando uma partícula acertou um inimigo, né, um outro jogador na cena, e aí você ativa o colisor da partícula para assim detectar quando ela colidiu com o objeto em questão, tá? Para trabalhar com a partícula, ou com collision da partícula em um objeto específico, é só você colocar, referenciar aqui o objeto, tá? No caso o plane, né? E aí eu ativei aqui, eu coloquei uma gravidade para a partícula cair, e ela cai e fica em cima, ó, pingando em cima desse plane aqui. Uma outra opção, e essa aqui é extremamente útil para quem trabalha com projetos 2D, é utilizar o Texture Sheet Animation. Com essa opção ativada, você consegue colocar uma textura 2D na sua partícula, um sprite. Então você pode, por exemplo, selecionar aqui o Sprites e referenciar aqui um sprite que eu tenho aqui no meu projeto. E olha só, a minha partícula já tem o formato do sprite. É claro que ela está com uma cor aqui, por isso que a gente não está enxergando direito. E olha aí, a gente tem umas bolinhas aí parecendo água sendo spawnadas através do nosso Particle System. Por fim, a gente tem aqui o Lights, que te permite adicionar uma luz à sua partícula, tá? Tenha muito cuidado com essa opção, porque pode pesar demais, deixar, né? Se você estiver instanciando muita partícula e cada uma delas com uma luz, pode pesar, então tenha cuidado. Para que isso funcione, você tem que criar uma luz e referenciar essa luz aqui no Light, tá? E assim a sua partícula ela passa a emitir luz. Só que a luz só será vista se você estiver em um ambiente 3D, ou seja, com um chão, com alguma coisa próximo para que ela possa brilhar. Então é isso, pessoal. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Eu fiz um resumão mesmo. Faltou explicar alguns detalhes, né? Mas eu acredito que o mais importante foi passado aqui. De resto, eu recomendo demais que você fuce, olhe a documentação da Unity e vá tentando criar seus próprios efeitos de partícula. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Com o tempo você vai pegando o jeito da coisa. Então, se esse vídeo tiver sido útil para você, esmaga esse like aí e aproveita e deixa nos comentários também algum outro tutorial que você queira ver aqui no canal também, beleza? Então, até o próximo vídeo.